Imagine a seguinte cena. Um homem está claramente cansado. A vida está pesada, problemas acumulados, a mente cheia, o corpo tenso, as noites mal dormidas. Alguém próximo percebe e diz algo simples. Se precisar, eu posso te ajudar. E então algo curioso acontece. Ele responde quase automaticamente. Não precisa, eu resolvo. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você faça isso com frequência. Talvez neste exato momento da sua vida exista algo que você poderia compartilhar, dividir, pedir ajuda, mas você simplesmente não faz. E aqui está a pergunta que quase ninguém se faz com honestidade. Por que é tão difícil aceitar ajuda, mesmo quando precisamos dela? Se esse tipo de reflexão sobre mente, comportamento e autoconhecimento faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no canal Mente em Foco. Aqui, nós exploramos as profundezas da psicologia humana e da filosofia aplicada à vida real. Porque hoje nós vamos falar sobre algo extremamente comum e, ao mesmo tempo, profundamente invisível. Uma espécie de rebelião silenciosa da mente. A resistência a depender de alguém. A recusa em mostrar fragilidade. A necessidade quase compulsiva de resolver tudo sozinho. E, por trás disso, existe algo muito mais profundo do que orgulho. Existe história, existe dor, existe medo. E existe um mecanismo psicológico poderoso que muitos homens aprenderam desde cedo. A ideia de que precisar de ajuda é sinal de fraqueza. Mas será que é mesmo? A cultura moderna valoriza muito a figura do indivíduo autossuficiente. O homem que resolve tudo. O homem que aguenta. O homem que suporta. O homem que não reclama. Desde cedo, muitos meninos recebem mensagens sutis como: homem não chora. Você tem que ser forte. Você precisa se virar. E, com o tempo, isso vai formando uma identidade, uma espécie de armadura psicológica. O problema é que essa armadura começa a se confundir com quem a pessoa acredita ser. Aceitar ajuda passa a parecer algo perigoso, porque inconscientemente isso significa admitir algo que a identidade tenta evitar. Eu não dou conta sozinho. E, para muitas pessoas, isso é extremamente desconfortável. Na psicologia, existe um conceito importante chamado estratégias de autoproteção emocional. A mente humana desenvolve mecanismos para evitar dor, e uma dessas estratégias pode ser a hiperindependência. Pessoas que aprenderam muito cedo que depender de alguém poderia resultar em rejeição, abandono, humilhação, decepção. Muitas vezes desenvolvem uma conclusão inconsciente. É mais seguro não depender de ninguém. Então a autossuficiência vira um mecanismo de sobrevivência. Não é apenas orgulho, é defesa. Algumas das resistências mais profundas à ajuda vêm de experiências antigas. Imagine uma criança que precisou de apoio emocional e não recebeu. Ou pior, recebeu crítica, ou indiferença, ou rejeição. Essa criança aprende algo poderoso. Pedir ajuda não funciona. E mais tarde, na vida adulta, mesmo quando existem pessoas dispostas a ajudar, a mente continua operando com o antigo mapa emocional. O pedido de ajuda parece perigoso. A vulnerabilidade parece arriscada. Então a pessoa cria uma alternativa: resolver tudo sozinha. Muitas vezes o que parece orgulho na superfície é na verdade medo. O orgulho funciona como uma espécie de escudo. Ele diz: eu não preciso de ninguém. Mas o que existe por trás muitas vezes é: tenho medo de ser rejeitado. Tenho medo de parecer fraco. Tenho medo de depender e me machucar. Por isso, algumas pessoas preferem suportar cargas enormes sozinhas. Problemas emocionais, dificuldades financeiras, conflitos internos, tudo em silêncio. Essa é a rebelião silenciosa, não contra os outros, mas contra a própria vulnerabilidade. Existe uma ironia profunda aqui. Quanto mais alguém tenta ser forte o tempo todo, mais isolado pode acabar ficando.
porque a conexão humana depende de algo essencial: vulnerabilidade. O psicólogo Brené Brown fala muito sobre isso. A capacidade de mostrar fragilidade não é fraqueza, é o que permite conexão. Mas para muitas pessoas, isso é extremamente difícil, especialmente homens que cresceram em ambientes onde emoções eram tratadas como fraqueza. A cultura popular reforça uma narrativa muito poderosa: o herói solitário, o homem que resolve tudo sozinho, o guerreiro que não pede ajuda. Mas na vida real, esse modelo cobra um preço alto, porque a vida não foi feita para ser carregada sozinha. Ser humano sempre foi uma experiência coletiva. Durante milhares de anos, nossa sobrevivência dependeu da cooperação, comunidade, cuidado mútuo. Mas a cultura moderna muitas vezes glorifica o oposto. Alguns filósofos antigos já percebiam isso. O pensador romano Sêneca dizia: vivemos uns para os outros. A ideia de independência absoluta é uma ilusão. Todos dependemos de algo, de alguém, de uma rede invisível de suporte. Aceitar ajuda não diminui a dignidade de ninguém. Na verdade, pode ser uma forma profunda de humanidade. Uma das emoções mais poderosas por trás da resistência à ajuda é a vergonha. Vergonha de não dar conta, vergonha de parecer fraco, vergonha de mostrar dificuldade. Mas, curiosamente, a vergonha cresce no silêncio. Quando problemas são escondidos, eles parecem maiores. Quando dificuldades são compartilhadas, elas frequentemente se tornam mais leves. Existe um paradoxo interessante na psicologia. A maioria das pessoas gosta de ajudar. Ajudar alguém gera sensação de significado, conexão, propósito. Mas ao recusar ajuda constantemente, a pessoa também impede que outros experimentem isso. Aceitar ajuda também é uma forma de permitir que o outro participe da experiência humana. Aprender a receber ajuda não acontece de uma vez. É um processo. Começa com pequenas coisas, pequenas aberturas, pequenas honestidades. Talvez dizer algo simples como: estou passando por um momento difícil, ou eu realmente não sei lidar com isso sozinho. Para muitas pessoas, isso já é um grande passo, porque significa desmontar anos de armadura emocional. No fundo, a resistência à ajuda é uma forma de rebelião, uma tentativa de manter controle, de manter autonomia, de proteger a identidade. Mas, às vezes, a maior força não está em resistir, está em permitir. Permitir apoio, permitir conexão, permitir cuidado. E talvez a verdadeira maturidade emocional comece exatamente nesse ponto. No momento em que alguém percebe: eu não preciso carregar tudo sozinho. Existe algo curioso sobre o sofrimento humano. Muitas vezes ele não é apenas causado pelos problemas que enfrentamos, mas também pelo modo como decidimos enfrentá-los. Imagine duas pessoas passando pela mesma dificuldade: um problema emocional, uma crise financeira, um momento de incerteza. Uma delas decide dividir o peso, conversa com alguém, busca conselho, permite apoio. A outra decide carregar tudo sozinha, silenciosamente, sem pedir ajuda, sem mostrar fraqueza, sem abrir espaço para o outro. Agora pense em algo importante. Qual dessas duas experiências tende a ser mais pesada? A resposta parece óbvia, mas para muitas pessoas, a segunda opção ainda parece mais segura. E isso revela algo profundo sobre como a mente humana funciona. Quando alguém insiste em resolver tudo sozinho, muitas vezes existe um desejo oculto por trás disso: controle. Pedir ajuda significa dividir controle. Significa permitir que outra pessoa participe da solução. E para algumas mentes, isso parece arriscado, porque controle dá sensação de segurança, mesmo quando esse controle é, na prática, uma ilusão. A psicologia chama isso de locus de controle interno rígido. A pessoa sente que precisa ser responsável por tudo, resolver tudo, consertar tudo. Mas a vida raramente funciona dessa forma. Ser autossuficiente pode parecer uma virtude, e em muitos contextos realmente é. Mas quando levada ao extremo, a autossuficiência se transforma em isolamento.
A pessoa começa a acreditar que depender de alguém é sempre um problema, que pedir ajuda é sempre inadequado, que compartilhar dificuldades é sempre um erro. E pouco a pouco ela se torna emocionalmente solitária, mesmo estando cercada de pessoas. Essa é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. Aceitar ajuda exige algo extremamente difícil para muitas pessoas: ser visto. Não apenas visto superficialmente, mas visto de verdade, com dúvidas, com fraquezas, com inseguranças. Para alguém que construiu uma identidade baseada em força e controle, isso pode parecer quase impossível. Mas é exatamente nesse ponto que acontece algo interessante. Porque ser visto também é a porta para algo que todo ser humano precisa: conexão real. A ciência moderna demonstrou algo muito importante. O cérebro humano foi literalmente construído para a conexão. Quando alguém recebe apoio emocional verdadeiro, algumas coisas acontecem biologicamente. O corpo libera ocitocina, um hormônio associado à confiança e ao vínculo. O sistema nervoso reduz o estado de alerta. A mente começa a sair do modo de sobrevivência. Isso significa que receber apoio não é apenas algo emocional, é também um processo biológico. Nosso cérebro funciona melhor quando não estamos completamente sozinhos. Ao longo da história, muitos filósofos refletiram sobre a condição humana. Um dos grandes equívocos da modernidade é acreditar que força significa isolamento. Mas filósofos antigos tinham uma visão diferente. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal social. Isso significa que nossa natureza não é solitária, nossa natureza é relacional. Precisamos uns dos outros não apenas para sobreviver, mas para crescer. Existe um tipo de coragem que raramente é discutido: a coragem de receber. Porque receber exige humildade, exige admitir que não sabemos tudo, que não controlamos tudo, que às vezes precisamos de alguém. Para muitas pessoas, esse tipo de coragem é mais difícil do que enfrentar qualquer problema externo, porque exige desmontar a narrativa interna de autossuficiência absoluta. Aprender a aceitar ajuda não significa mudar completamente da noite para o dia. Significa começar com pequenos movimentos. Talvez compartilhar um problema com um amigo, talvez pedir conselho em um momento de dúvida, talvez simplesmente dizer: "Eu realmente estou precisando conversar." Esses pequenos gestos podem parecer simples, mas para alguém acostumado a carregar tudo sozinho, são revoluções silenciosas. Existe um paradoxo interessante aqui. Muitas vezes, quem parece mais forte externamente é quem mais carrega peso interno. Mas força verdadeira não é a ausência de fragilidade. Força verdadeira é a capacidade de reconhecer limites, de aprender, de crescer e, às vezes, de aceitar apoio. Quando alguém começa a permitir ajuda, algo muda. A visão sobre o mundo se transforma. Outras pessoas deixam de ser ameaças à autonomia e passam a ser fontes de apoio. A vida deixa de ser uma batalha solitária e passa a ser uma experiência compartilhada. Isso não significa perder independência. Significa encontrar equilíbrio entre autonomia e conexão. A rebelião silenciosa contra a ajuda pode parecer força, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de confiar, medo de depender, medo de se abrir. Mas o crescimento emocional acontece quando começamos a questionar esses medos. Quando percebemos que aceitar apoio não diminui quem somos. Na verdade, pode nos tornar mais humanos. Talvez a verdadeira autossuficiência não seja viver sem ninguém. Talvez seja algo diferente. Talvez seja a capacidade de caminhar com autonomia, sem precisar negar a importância dos outros. Ser forte o suficiente para caminhar sozinho, mas sábio o suficiente para aceitar companhia. Então aqui fica uma pergunta para você refletir. Existe algo na sua vida que você está tentando carregar completamente sozinho? Algo que talvez pudesse ser compartilhado? Às vezes a mudança não começa com uma grande decisão.
começa com um pequeno gesto, uma conversa, uma abertura, um pedido simples. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário contando o que você pensa sobre esse tema. E se quiser continuar explorando ideias profundas sobre mente, comportamento humano e filosofia aplicada à vida real, se inscreva no Mente em Foco, porque entender a mente humana pode ser o primeiro passo para transformar a própria vida.